A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 4, Adultos, que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos da nossa lição deste trimestre, a qual estamos estudando o apóstolo Paulo. Lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verdade prática. Deus chama as pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 15 ao 22, e em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 18. Então vamos lá, meus amados irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre. Na lição de hoje, lição de número 4, vamos comentar um pouco sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, na aula passada nós estudamos sobre a conversão de Saulo ou Paulo, e hoje nós vamos estudar sobre a vocação. Primeiro, vocação, meu irmão, foi Deus quem chamou. A vocação, quem é vocacionado é o chamado de Deus. Ou seja, às vezes a pessoa acha que não tem a vocação enquanto ímpio, enquanto pecador, mas quando aquela pessoa se converte a Cristo, ela recebe esse chamado, essa vocação de Deus. E Paulo é uma pessoa singular, porque antes de Cristo chamar ele já era um homem letrado. Ele já era um homem vocacionado nas leis dos judeus, nas leis dos fariseus. E quando Cristo chama ele certamente sim vai usar tudo aquilo que ele já aprendeu, mas agora ele vai direcionar o foco de uma coisa que estava totalmente errada para outra. Ou seja, a verdade que ele achava que era verdade não era verdade, a verdade era Cristo. Então ele foi vocacionado por Cristo para ser apóstolo dos gentios. Ou seja, e essa vocação, meu irmão, não é por causa do intelecto dele não, porque como eu falei no início, Paulo tinha um grande saber. E ele fala disso, se for para eu ter perda de tudo isso que eu tenho aqui, pelo conhecimento, sabedoria de Deus, eu deixo isso tudo de lado para seguir unicamente a Deus, para seguir unicamente a Cristo, porque Paulo sabia da dependência do Espírito Santo, de ser uma pessoa espiritual. E ele fala disso. O homem espiritual a tudo entende, a tudo discerne. Porque ele tem o Espírito de Deus, porque ele tem isso na sua vida. Mas o homem natural não entende as coisas dos espirituais. Eu devo comparar, ele falando, as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, ele está dizendo, o que eu tenho de conhecimento nesta vida, eu não posso comparar com as coisas espirituais, porque eu não vou compreender. A compreensão humana não consegue entender os desígnios, os chamados e as vocações de Deus. Não entendem. E foi isso que aconteceu com Pedro e João. O que aconteceu quando levaram eles perante o Sinédrio? Eles falavam com tanta ousadia, com tanto saber, que chegou alguém e falou lá para o chefe lá do conselho, esses homens aí são iletrados. E eles ficaram maravilhados, porque como é que pode um homem iletrado falar com tanta ousadia, com tanta autoridade? Mas era a autoridade do Espírito Santo, porque Cristo falou. Porque quando eu for, enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo. Porque quando vocês estiverem diante de reis, de autoridade, ele vos fará lembrar de tudo. E colocará, é como Cristo aí colocará cada palavra em sua boca, porque ele vai iluminar a sua mente para você falar não aquilo que você acha que deve ser feito, mas aquilo que é para ser falado pela instrumentalização do Espírito Santo. Então essa vocação, meu irmão, é Deus quem dá. Por isso a palavra de Deus fala, e em Efésios 4:11, e pôs uns como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então é Deus que coloca, é Deus que vocaciona, é Deus que chama. Quem é vocacionado por Deus, meu irmão, quem for essa pessoa que vai ser um dom de Deus para a sua igreja, ele se responsabiliza. Então se você tem um chamado, uma vocação, e acha que as pessoas não estão lhe vendo,
Deus está lhe vendo. Por quê, meu irmão? Quem é chamado por Deus, meu irmão, não adianta ninguém tentar impedir que ele execute a obra. Não adianta ninguém tentar embarrear a sua chamada. Não adianta ninguém tentar frustrar o seu chamado. Porque se foi Deus que chamou e Deus que vocacionou, meu irmão, é Deus que vai usar, é Deus que vai fazer. Então, não se preocupe se você tem a chamada de Deus, a vocação de Deus. E na lição de hoje nós vamos ver isso, sobre essa vocação de Paulo. O autor da lição vai falar sobre esse ponto de partida, porque nós já falamos disso em lições anteriores, mas nessa lição aqui o autor vem citar novamente sobre essa chamada e presciência divina, que Deus tem essa presciência. O que é presciência? É diferente do que a linha calvinista ensina sobre presciência, porque presciência não é Deus pré-ordenar, presciência não é Deus ordenar. A palavra já fala por si só. Presciência, pré, de antes, de anterior, e ciência, conhecimento. Ou seja, Deus tem conhecimento de tudo antes da coisa acontecer. Por que Deus tem conhecimento de tudo? Deus tem conhecimento de tudo, meu irmão, não é porque Ele determinou tudo, não. É porque Ele vê tudo e está além do nosso tempo, do nosso espaço e além da matéria. Deus está fora disso tudo. Quando Deus olha para o ser humano, Ele vê um eterno presente, porque Deus vê o passado do homem, o presente e o futuro. Deus vê tudo. E isso é presciência. Presciência é Ele saber das coisas antes que ela aconteça. Deus sabe qual homem vai responder afirmativamente ao chamado dele. Deus sabe. Mas não é porque Ele determinou que o homem vai escolher daquele jeito, não. É porque o homem decidiu escolher assim. Por isso é a chamada e presciência de Deus, porque Deus chama. Mas pela sua presciência Ele já sabe qual é a resposta do homem. Mas essa presciência não vai interferir na vontade do homem. Isso com relação à sua salvação. Já com relação ao chamado individual para o ministério, isso nós não negamos, meu irmão. O que nós negamos é o chamado individual para a salvação. Em nenhuma parte das Escrituras você vai ver alguém sendo predestinado ou eleito individualmente para exercer para ser salvo, ou seja, para o chamamento para a salvação individualmente não existe. O chamamento para a salvação ele sempre é corporativo. E todas as vezes que você vai ver a palavra predestinados ou predestinação nas Sagradas Escrituras e principalmente no Novo Testamento, ela nunca está direcionado para salvação e nem para salvação corporativa. Toda vez que você for ler aqueles que estão predestinados, aqueles que estão eleitos, é sempre direcionado às bênçãos dessa predestinação. Era como se Deus estivesse dizendo: aqueles que receberem, ouvirem o chamado e aceitarem, responderem afirmativamente ao chamado divino, a esses vão ser destinadas essas bênçãos espirituais. Irmão, faça pesquisa rápida aí na sua Bíblia. Em Efésios, em Atos, em Romanos, vai falar sobre predestinação, sobre os predestinados, e você vai perceber que quem é predestinado não é predestinado para a salvação. Os predestinados são para as bênçãos que Deus tem para conceder àqueles que o amam. As bênçãos espirituais, ou seja, a predestinação, que é a qual nós cremos. Existe predestinação? Existe sim. Nós não negamos predestinação, mas nós negamos a predestinação dupla ou a dupla predestinação, que fala sobre o que, meu irmão? Sobre uns chamado individualmente, ainda tem isso, individualmente para a perdição, e outros chamado individualmente para a salvação. Como se Deus escolhesse pelo homem quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Uma pergunta simples da gente falar sobre isso é uma criança, um bebezinho, quando ele morre, para onde ele vai? Certamente você que acredita que Deus é amor, que Deus é misericordioso, você vai dizer, ele vai para o céu, porque ele não tinha consciência. Mas se eu disser a você que aquele bebezinho foi para o inferno, vai para o inferno, o que vocês vão falar? Vocês não acham isso um absurdo? Não acham isso uma coisa horrenda de um Deus maléfico? Porque assim pregam os calvinistas. Que Deus escolheu uns de antemão já para a salvação e para a perdição. Então tem bebês, tem crianças que morrem, bebezinha, recém-nascido, e vai para o inferno.
Porque Deus escolheu. Olha só que coisa absurda. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que existe sim um chamado individual para o ministério. Deus escolhe pessoas específicas para exercer o ministério. E Paulo foi um desses. E ele fala disso lá em Gálatas de forma clara e concisa, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O 16. Revela seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Olha aqui, sabe para que Deus chamou Paulo? Para pregar entre os gentios. Jeremias também foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser o quê? Para ser profeta. Aí as pessoas usam, mas não tem aquele versículo que fala assim, que não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vocês? Foi. Mas sabe para que Jesus escolheu aqueles 12 ali quando ele falou? Para serem discípulos. Nem discípulo no pé da letra, mas apóstolos, os 12. E foi Cristo quem escolheu os 12 para um exercício ministerial, não para a salvação. Até porque teve um daqueles ali que não foi salvo, e quem foi? O traidor. Mas o traidor estava predestinado ao inferno? Não. As profecias que existiam contra não, que falava sobre o traidor é que alguém iria trair Cristo, não que alguém seria condenado porque traía Cristo, porque se Judas se arrependesse do seu pecado e se voltasse para Cristo, receberia o perdão. Sabe por que ele receberia o perdão, meu irmão? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E o único pecado que a Bíblia fala que não é lícito de perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Judas traiu a Cristo, traiu. Como muitos outros trai a Cristo, depois se volta para Cristo de coração voltado em amor e recebe a salvação. Então, meu amado irmão, essa coisinha de falar que a presciência de Deus é Deus determinar ou Deus pré-ordenar, cai por terra, porque é uma exegese simples do texto que se encontra em 1 Pedro, meu irmão. Capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santidade do Espírito. Mas para que esses aqui são eleitos? Observe o que eu tinha falado. São eleitos, sabe para quê? Para obedecer, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Eleitos segundo a presciência de Deus para obediência. Não está dizendo que é para a salvação. Mas isso é uma exegese simples, uma exegese fácil de se compreender. Pedro diz, somos eleitos segundo a presciência de Deus. Meu irmão, essa palavra segundo é do grego kata. O grego kata, sabe o que ele carrega? Carrega o significado de homogeneidade ou harmonia. Assim, a eleição / predestinação de Deus estava de acordo ou em harmonia com algo que de antemão conheceu sobre aqueles aos quais predestinou para participar das bênçãos declaradas. Então, o que isso poderia ter sido? Certamente, a possibilidade mais óbvia seria de que Deus previu quem se arrependeria e creria no Evangelho, e com base nisto os predestinou. Sabe para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho e para a obediência. É isso que está dizendo. É o texto simples, claro, uma exegese simples. Não precisa, meu irmão, dar pirueta, procurar coisa onde não tem, procurar cabelo em cobra. Não precisa disso. Porque tudo isso aqui está mostrando, meu irmão, que Deus, sim, ele tem a presciência divina, que é de saber as coisas de antemão. Mas não quer dizer que Deus está predestinando, elegendo alguém individualmente. E isto é claro, porque lá em Atos 2, 23, fala assim, ele que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Observe só, se determinar é a mesma coisa de presciência, por que Pedro aqui não falou então? Foi entregue pela presciência e presciência. Não, ele falou, ele que foi entregue pelo determinado
conselho e presciência. Observe que Pedro sabia a diferença do que é determinar e do que é presciência. E ele que fala isso lá em Atos 2, 23. Então, meus amados irmãos, é um exegese simples, fácil de compreender. Presciência de Deus é isso, é Deus saber do que vai acontecer de antemão, mas não é Ele determinar. Porque eles dizem isso, que Deus sabe porque Ele determinou. Não. Deus chama. O chamado de Deus para o ministério, nós acreditamos sim que Deus chama pessoas para o ministério, mas não para a salvação. Mas todos os que são chamados para o ministério necessariamente são salvos? Não. E o exemplo claro disso é Judas Iscariote, que foi chamado, e Cristo falou disso, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vocês, falando do seu ministério, ou seja, do seu chamado para o apostolado, que Deus chamou sim aqueles discípulos para exercer o ministério apostólico, mas mesmo assim teve um que não foi salvo. Então isso já basta, é um contra-exemplo para mostrar essa falácia que ensinam por aí que Deus sim elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Isso nós não cremos. Nós cremos sim que Deus chama uns para o ministério individualmente, assim como chamou Paulo. Mas mesmo assim, esse chamado para o ministério não é o chamado para a salvação, como nós estamos falando ao longo deste quase que 16 minutos que nós estamos comentando aqui a lição bíblica. Então, o chamado de Deus, meu irmão, é Deus que chama o ser humano, Deus chama. E o ser humano vai executar a obra de Deus, mas não necessariamente vai ser salvo. É uma pergunta simples de se fazer. Será que todos os pastores, todo que exerce o ministério dentro da igreja vão ser salvos? Será que todos aqueles que têm a vocação de Deus para exercer algum ministério na igreja vão ser salvos? Certamente não. Porque tem que perseverar até o fim, que é outro ponto também que nós não comentaremos, porque nós estamos falando apenas dessa chamada e presciência divina, que é Deus quem escolheu. O apóstolo Paulo, além disso, ele vai exercer um ministério na plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele recebe o chamado de Deus e ele se converte a Cristo, porque a conversão dele foi uma conversão porque ele aceitou, e nós falamos disso na aula passada, sobre essa graça de Deus que é derramada sobre o homem, e o homem é capaz, sim, o homem é capaz, meu irmão, de responder afirmativamente sim ou não, porque o seu arbítrio é liberto, dando a sua capacidade. O homem não coopera com a salvação. Não é isso que nós estamos falando, de o homem cooperar com a salvação. A cooperação do homem que nós falamos dele cooperar nessa parte da salvação, que não é cooperar no mérito da salvação, que o mérito é exclusivamente de Cristo, nós estamos falando da cooperação em apenas ele responder sim ou não. Se ele responde sim, o Espírito Santo vai agir na vida dele. Se ele responde não, como que o Espírito Santo vai forçar aquela pessoa a receber uma coisa que ele não quer? Deus é amor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus. O homem tem sim, meu irmão, a capacidade que é dada por Deus, através do seu Espírito, de responder afirmativamente sim ou não. E arbítrio, livre-arbítrio é isso. O que é livre-arbítrio? É o homem ter a capacidade de escolher o contrário daquilo que ele é oferecido, ou seja, é oferecido alguma coisa para ele, a salvação, e ele tem em suas mãos agora a condição de dizer se quer ou não quer. Isso é a cooperação do homem, ou seja, a cooperação do homem é ele reconhecer que ele necessita de Deus. E como é que ele reconhece? Porque Deus libertou o seu arbítrio. E ele consegue entender, porque é o Espírito Santo que age na vida dele, derramando a graça de Deus, a graça que nós chamamos de graça preveniente. E o ministério do apóstolo Paulo na plenitude do Espírito foi isso. Ele se converte a Cristo. E de imediato, quando Ananias vai visitá-lo, ele recebe o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele é batizado com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Mas Paulo já estava convertido, porque quando Ananias vai para ele, o que é que Ananias fala? Irmão Saulo, mostrando que sim, ele era um crente já salvo, que ele ficou 3 dias em jejum e oração, sem comer nada, mastigando, remoendo igual a boi. A comida vai lá no estômago, volta para a boca, ele começa a mastigar, engole e volta, remoendo até entender tudo aquilo que estava se passando, porque certamente, meu irmão, passou um filme na memória de Paulo. Ele ficou cego por 3 dias, meditando naquilo, tudo que ele tinha feito, as perseguições, as calúnias,
as mortes, que ele voltava lá sim para matar mesmo. E ele compreendeu e aceitou e recebeu a graça de Deus, porque ele abriu seu coração para Cristo. Então ele recebeu tanto a salvação, quanto o seu chamado específico para o ministério. E ele tinha que perseverar até o fim. Como ele fala, eu tenho que focar no alvo e caminhar em direção ao alvo, sabendo que ao final da carreira eu receberei a coroa de justiça. Então Paulo teve um ministério repleto pelo Espírito Santo, e para ele começar seu ministério deveria ter sim essa capacitação espiritual. No início eu falei que quem Deus chama, meu irmão, não adianta o homem tentar impedir, porque Paulo foi chamado, foi. E observe que as pessoas não estavam querendo receber, não. Esse aí era aquele que estava querendo perseguir, que veio com carta. Mas ele foi vocacionado não pelo pastor, não pelo rabino, não pelo sumo sacerdote, mas ele foi chamado por Deus. E quem é chamado por Deus, meu irmão, não tem ninguém que vai fazer impedir. Os líderes lá, Tiago, Pedro, João, os apóstolos, os líderes, não, esse Paulo, nós não queremos conversa com ele, mas ele foi chamado por Deus. E quem Deus chama e vocaciona é usado por Deus para a obra, independente de quem acha que não é chamado, de quem não, que não é um merecedor da graça divina. Mas ele foi revestido de poder para começar agora o seu ministério. O autor vai trazer essa confusão que muitas vezes falam que Saulo era o perseguidor e Paulo foi o que foi a ser perseguido, porque Deus trocou o nome de Paulo. Quando Deus derrubou Paulo, derrubou Saulo, ele já se levantou como Paulo. Não, meu irmão. Saulo e Paulo é a mesma coisa, só muda a origem do nome. Saulo é a origem do nome hebreu e Paulo é o nome dele romano, que é o Paulus. E Saulo, que é o Saul, é o nome hebraico. Mas é a mesma coisa, meu irmão. Deus não mudou o nome de Paulo. Deus não mudou o nome de Saulo, é o mesmo nome, só que de origem diferente, ou seja, um de origem judaica, hebreu, e outro de origem romana. Uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto é o segundo tópico da lição, que vai falar que Paulo viu sim o resplendor do Cristo ressurreto. Por quê? Porque quando Paulo cai, e a Bíblia é muito clara quando fala isso, que foi ao meio-dia, quase ao meio-dia que está acontecendo aquilo ali. E o que acontece? Vem um clarão mais forte que a luz do sol. E nós sabemos que o meio-dia, meu irmão, é quando o sol está a pino. Ou seja, o sol está radiante. E a Bíblia mostra que Cristo marcou o encontro com Paulo nesse horário para mostrar a ele que ele era o dono de tudo, que ele era Deus. E quando aquele clarão, que é mais forte do que a luz do sol, faz Paulo cair, ele compreende que está tendo um encontro extraordinário, um encontro sobrenatural, que foi o quê? Um encontro com Cristo. E Paulo teve esse encontro com Cristo, esse encontro sobrenatural, esse encontro magnífico que ele vê o Cristo ressurreto falando com ele. Então ele viu, meu irmão, não foi alucinação, não foi delírio, nem estado de êxtase que Paulo estava não, mas ele viu e ouviu. E isso é tão claro que não só ele ali que presenciou aquilo, mas todos os que estavam com eles, que no mínimo, alguns sugerem, existiam no mínimo ali 15 pessoas. Então, que delírio, que êxtase é esse que acontece de 15 pessoas, no mínimo ali, serem surpreendidas pela mesma coisa. Não existe isso. Paulo viu Cristo ressurreto. Paulo viu, meu irmão, o Cristo poderoso. Então, Paulo teve um encontro com Cristo. E essa vocação dele era inevitável para o apostolado. Nós já falamos sobre isso, que Cristo chama assim uns individualmente para o ministério, não para a salvação. E Paulo foi um desses escolhidos para o ministério. E Cristo falou, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão tem a ver com o boi. A gente chama de boi brabo, que o aguilhão vem espetando a traseira dele para ele andar para frente, ele não quer, ele quer andar para trás. E Cristo estava falando isso para Paulo, sabe por quê? Porque Paulo, meu irmão, foi impactado pelo discurso de Estevão. E tem um autor que fala isso. O fruto da conversão de Paulo é devido a Estevão, porque aquele discurso inflamado de Estevão tocou no coração de Paulo, porque Estevão calou todo o sinédrio. Estevão calou todos os doutores da lei. E aquilo certamente ficou na memória de Paulo, e aquilo ficou remoendo. E foi devido a isto que ele ficou mais instigado, respirando ameaças e perseguições.
Por quê? Porque ele foi impactado, meu irmão. Até Cristo chegar para ele, marcar aquele encontro, ele compreende. Cristo age na vida dele porque ele permitiu o agir de Cristo em sua vida. Então, Paulo foi esse instrumento levantado por Deus para pregar aos gentios. Teve um chamado específico para exercer o ministério. E essa vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Por que mudou o rumo? Porque a vida de Paulo era de perseguição. A vida de Paulo era de castigar os cristãos, de perseguir. Imagine só, Paulo indo para Damasco. Tem um encontro com Cristo. Quando entra na cidade, fica numa casa lá 3 dias jejuando. Aí Deus vem e fala para Ananias, um servo dele, um crente fiel. Ananias, vai lá, na rua direita, que tem um homem lá chamado Saulo, que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí Ananias, Senhor, esse homem veio para aqui para perseguir a gente, para perseguir, para matar, colocar em cadeias. Não viu o que ele fez lá em Jerusalém? Matou Estevão, que todos fugiram. E aqui existe uma comunidadezinha que já veio de lá, fugida de lá, e agora tu queres que eu vá lá ao encontro de Saulo? E Deus fala para para Ananias, Ananias, vai Ananias, porque eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Imagine só que chamado, meu irmão, chamado para padecer. Hoje as pessoas querem ser chamado para ficar na mídia, para ser conhecido, para ser o grandão, vamos falar assim, o aplaudido, o sábio. Mas Deus chamou Saulo para padecer pelo nome de Cristo. Esse foi o chamado. Isso foi o que mudou o rumo de Saulo. Porque Saulo, ou Paulo, era um homem que recebia elogios, meu irmão, aplausos dos sumos sacerdotes, da escola dos fariseus ali. É um homem zeloso do farisaísmo, doutor da lei, um rabino. Mas agora ele abandona tudo aquilo e muda-se. Totalmente ao contrário, porque ele se converteu a Cristo. Conversão denota isso, dá meia volta. E no sentido contrário que estava indo. E ele faz isso na sua vida. Por quê? Porque ele reconheceu a Cristo e a sua vida agora mudou, seu rumo mudou. Ele não vai em busca de aplauso, porque ele fala nas suas cartas: eu me glorio em Cristo. E Cristo coloca um espinho na carne dele para ele saber disso mesmo. E o espinho na carne de Paulo era para isso, para ele não se gloriar. Porque ele teve visão do céu, teve visão de Cristo, ouvia Cristo, tinha revelação e tinha essa espinho na carne. E quando ele vai orar a Cristo 3 vezes para tirar aquele espinho, Cristo fala: Paulo, a minha graça te basta. Para ele saber que a dependência dele era de Deus, que a dependência dele era de Cristo. Você vê coisas inefáveis, você vê coisas que nenhum homem viu, porque ele falou, porque coisas que o olho não viu e não subiu ao coração do homem são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo viu tudo isso, mas Cristo estava dizendo isso para Paulo, que ele era um escolhido para sofrer pelo Evangelho. Então mudou-se o rumo da vida de Paulo, essa mudança atingiu a sua vocação, no caso, que ele achava que iria ser um doutor da lei, iria permanecer ali no Sinédrio, talvez presidindo até o Sinédrio, ou como vice-presidente do Sinédrio, mas Deus mudou totalmente isso. Tu vai levar meu nome, principalmente aos gentios. Tu vai diante de reis também, e dos filhos de Israel. Então a vocação que Paulo teve mudou o rumo da sua vida, mudou. A vocação que ele achava que seria aquela, mas Deus não queria aquilo para ele. A vocação era outra. E Deus direciona o seu servo. E por fim, meu irmão, a vocação de Paulo e seu aprendizado no deserto. Porque a palavra de Deus vai nos falar que Paulo vai ficar no deserto da Arábia, que é um deserto ali de Damasco, por 3 anos. 3 anos Paulo vai ficar no deserto da Arábia. O que? Aprendendo certamente, meu irmão. Lendo as Escrituras para testificar aquilo que Cristo era. Porque assim que ele se converteu, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que a sua visão voltou, ele começou a pregar, começou a ensinar. Mas ele tinha que passar pela faculdade de Cristo. E a faculdade de Cristo, meu irmão, não é nos aplausos, não é você entre os amigos, é no deserto. E deserto tem essa significância para o crente em Cristo. O crente que passa pelo deserto, ele sai mais fortalecido. Ele sai mais robusto espiritualmente para fazer a vontade de Deus, para fazer com que a obra de Deus alcance lugares que jamais poderiam ser imaginados.
E Paulo tem essa preparação no deserto. É num deserto onde ninguém te vê, onde não vem ajuda, onde ninguém quer passar contigo. Mas é num deserto, meu irmão, que Deus vai chamar o crente que permanece fiel. Por isso, quando Cristo foi jejuar, foi no deserto. No deserto. Porque ali, meu irmão, é sozinho. No deserto é quando você vai ter a experiência pessoal com Deus. É só você e Deus e ninguém mais. É Deus que vai tratar com você. E você vai entender perfeitamente a vontade de Deus para a sua vida. Porque ali você não pode, não tem como pedir socorro, pedir ajuda. É você e Deus e você e acabou. E Paulo teve isso em seu ministério. Ele foi para o deserto para aprender algumas lições. E essas são as lições que se aprende, meu irmão, no deserto. Ele ali conseguiu raciocinar suas crenças, o que ele estava pegado. É aquilo que eu falo, a verdade que ele achava que era verdade não era verdade. Tudo aquilo que ele estudou, que achou que seria, não era. Por isso ele fala, a palavra da cruz é loucura para os gregos e escândalo, tanto para os gregos quanto para os judeus, porque como é que pode? O Cristo ressurreto foi o que ressuscitou e padeceu na cruz, onde a Escritura fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E Paulo estava remoendo aquilo até entender e começar a escrever que sim, ele fez-se maldição por nós. Como fala lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Paulo começou a aprender, começou a entender todas essas lições do deserto. Por quê? Porque a sua verdade estava caindo por terra, o seu aprendizado no farisaísmo, as suas filosofias de vida. Tudo isso agora abriu lugar para a simplicidade. E a simplicidade, meu irmão, é a chave do cristianismo. O cristianismo, meu irmão, é simples e fácil. Por isso, hoje, muitos homens ficam aí falando que Deus colocou um para os infernos, outro para o céu. Não, o evangelho é simples. Se você pegar o Novo Testamento, pega o Novo Testamento, o novo convertido, sem influência externa, dá o Novo Testamento para ele e pede para ele ler o Novo Testamento. Ao final ele vai dizer muitas coisas se você perguntar. Você vai perguntar, por quem Cristo morreu? Eu tenho certeza absoluta que ele vai falar por todos. Por todos. E se alguém perguntar para ele, mas o que se deve fazer para ser salvo? Ele vai dizer, aceitar a Cristo e seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque o evangelho é simples. Eu não preciso sentar num banco de uma faculdade teológica para entender que a salvação de Deus é para todos. E isso está patente em todas as escrituras, que Deus morreu e deu seu Filho para todo. Meu irmão, é para todo aquele que nele crê, não perecer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel 18. Deus não tem prazer. E como é que eu vou falar que Deus é glorificado quando vai mandar alguém para o inferno? Quando a Bíblia fala que o inferno foram feitos para o diabo e seus anjos, e não para os homens. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender isso. E Paulo estava meditando sobre isso. Porque o evangelho é simples. Tudo isso que eu aprendi na minha vida toda, Paulo falando, desde a minha criancinha lá, desde 5, 6 anos, comecei a estudar, a ler. E tudo isso foi desprezado por esse Cristo, no sentido de, para ser salvo não preciso estar apegado aos preceitos da lei. Para ser salvo eu tenho que crer unicamente em Cristo, em obediência, em amor, em santidade. E tudo isso Paulo estava aprendendo, são as lições, meu irmão, no deserto que ele estava tendo. E agora ele estava vendo, meu irmão, que ele tem que depender unicamente, exclusivamente de Deus e não do seu intelecto, do seu conhecimento. Então Paulo passou por esse deserto. Aprove a Deus, meu irmão, Deus colocar os crentes no deserto para que eles saiam mais fortalecidos, para que eles saiam mais, meu irmão, enganjado em fazer a obra de Deus, sabendo de uma coisa,
que nós devemos padecer pelo nome de Cristo, porque Pedro, os apóstolos, eles ficaram satisfeitos, como eu falei na lição de número 12, eles ficaram alegres, se regozijaram, porque eles foram açoitados pelo nome de Cristo. Imagine só a pessoa ficar alegre, ficar feliz, porque sofreu perseguição, porque foi maltratado pelo nome de Cristo. E Pedro ficou. Pedro ficou, meu irmão. Então isso é interessante, meu irmão. Isso é interessante. Isso está em Atos, capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, porque teve que passar pelo deserto para entender que viver para Cristo é sofrer por Cristo. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos concluindo nossa lição. Falamos sobre a presciência de Deus, que é Deus conhecer de antemão tudo aquilo que vai acontecer, mas Ele conhece porque Ele está fora do nosso tempo. Por isso a Bíblia fala, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos um dia. Isso não está dizendo que um dia é 1000 anos para Deus. Não, meu irmão, está usando uma metáfora para dizer que Deus está fora disso tudo aqui. O meu tempo não é o tempo de Deus. Deus está fora disso. Deus, para Ele, quando Ele olha para a terra, é um eterno presente, porque Ele já vê passado, presente e futuro. Então, isso que é presciência, Ele conhecer, ter conhecimento antes das coisas acontecer. Mas não porque Ele determinou, que Ele não é um Deus determinista, não. Deus ser soberano não quer dizer que Ele vá lá. Tudo que eu estou falando aqui foi Deus que determinou. Não, meu irmão. Deus não determina cada ação do homem, não. O homem é responsável, sim, pelas suas atitudes e suas escolhas. E isso é o motivo da sua condenação. Porque imagine só o homem chegar diante de Deus, você vai para o inferno. Aí o homem pode chegar para Deus e por que eu vou para o inferno, Deus? Se foi o Senhor que determinou que eu não seria salvo, que foi o Senhor que determinou que a graça não era para vir para mim, que foi o que o Senhor determinou que eu errasse, que eu fizesse isso para a glória do Senhor, como é que eu vou ser responsável? Como é que eu vou ser culpado de juízo se eu não tive escolha? Imagine só, meu irmão, que coisa absurda. Então o homem sim é responsável, meu irmão. Tem que haver sim essa responsabilidade humana. O homem tem que ser responsável pelos seus atos. E isso é o motivo da sua condenação. O motivo da sua condenação é pelas suas escolhas, não porque Deus escolheu para ele. Que Deus não escolhe para o homem. O homem que escolhe o seu futuro, se servindo a Deus ou desagradando a Deus. Mas Deus chama a todos, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. E o que Deus deseja é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento de seu Filho Jesus Cristo, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Então nós falamos sobre a presciência divina, que é Deus conhecer tudo de antemão, mas Deus conhecer tudo de antemão não é porque Ele determina ou porque Ele assim quer, não, é porque Ele está fora do tempo. Ele entende tudo, vê tudo, sabe tudo. O ministério do apóstolo Paulo foi um ministério manifestado pela plenitude do Espírito Santo, porque ele recebeu o Espírito Santo em sua vida. Vimos a vocação, aquele que é vocacionado por Deus, meu irmão. Não importa quem quer que faça, tentar impedir o chamado de Deus na vida de alguém, mas quem é vocacionado é chamado por Deus, e Deus é que se responsabiliza para a sua obra. E por fim, aprendemos que essa vocação mudou o rumo da vida de Paulo, e ele passou um tempo no deserto para aprender as lições do deserto, que é no deserto onde Deus trata com cada um, é no deserto onde Deus trata de cada crente em Cristo, para que ele venha se amadurecer e se fortalecer na sua fé. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4, que falamos sobre o apóstolo Paulo. Lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós assim estamos encerrando o nosso subsídio bíblico desta lição. Aqueles irmãos que tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, deixe no comentário. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples, que os irmãos não deixem de fazer, nem de levarem para seus alunos. E se você ainda que não é inscrito em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição. Porque como é que eu posso abençoar o canal? Como é que eu posso abençoar esse subsídio? É simples, não paga. Inscreva-se aí, ative o sininho. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal. EBD Fácil e motivadora. Deus abençoe.